Olá, sejam todos bem-vindos novamente para o treinamento de formação de auditores, com base na ISO 19011-2018, que traz as diretrizes para o sistema, para auditorias de sistema de gestão. Nesse módulo, estamos no módulo 4, nós vamos estar comentando sobre planejamento e programa de auditoria. Bom, quando falamos de planejamento e programa de auditoria, é importante entender do porquê do planejamento, né? Do porquê de ter uma programação da auditoria. Nós já vimos nos conceitos, nas definições, que a auditoria é um exame sistemático, né? Um exame onde se busca coletar evidências da auditoria, comparar com os critérios e constatar se há ali conformidades ou não conformidades. O processo de auditoria, diferentemente de algum outro tipo de atividade de inspeção, de fiscalização, a auditoria ela tem que ser planejada, né? Tem que ser programada e tem que ser acordada entre as partes. Por isso que o conceito, a definição de auditoria, né, ela traz um pouco a diferença com relação à inspeção. Quando você fala de uma inspeção, de uma fiscalização, é algo para você que é realizado sem muitas vezes você ter planejado. Você apareceu um fiscal, apareceu uma fiscalização, apareceu uma inspeção de vigilância, por exemplo, né, para quem trabalha aí com produtos associados aí à vigilância ou monitorados pela vigilância. Então não é uma auditoria, porque ali você vai verificar, você vai inspecionar se a empresa está realmente agindo de acordo com o que manda as regras, com o que manda os processos e procedimentos. A auditoria, em virtude dela ser algo acordado, programado, né? Então é necessário que a gente se prepare para essa auditoria. Então uma das coisas que a gente precisa ter em mente, né? O auditor ele precisa saber antes de iniciar a sua auditoria alguns detalhes. Por exemplo, quais são os objetivos da auditoria? Qual é o escopo, né, a extensão, os limites daquela auditoria? Como que esse tipo de auditoria é uma auditoria interna, é uma auditoria externa, é uma auditoria de fornecedor? Quais são os critérios da auditoria? É um regulamento, é uma norma, são procedimentos específicos, é um programa específico que o cliente da auditoria deseja atender? Quais são os métodos de auditoria a serem empregados? Tem um relatório padrão específico, tem algum tipo de checklist, algum documento que precisa ser preenchido, envolve-se, sei lá, a parte de tecnologia, algum sistema, alguma plataforma, né? Então, tudo isso a gente precisa conhecer. Quais são os critérios para selecionar os membros da equipe auditora? Então, qual que é a qualificação do auditor, a qualificação mínima do auditor? Precisa somente ter um curso de auditor interno, um curso de interpretação no requisito, precisa ser auditor líder numa norma de referência. Qual é a informação documentada pertinente? Então, se existem lá procedimentos, um manual, o que o cliente da auditoria possui? Quais são os riscos e oportunidades associados ao programa de auditoria e quais ações para abordar esses riscos? Então aqui é um trabalho muito um exercício que a equipe auditora, que o auditor ele tem que fazer, de forma a identificar quais são os riscos, o que pode dar errado nesse processo de auditoria. E aí a questão do agendamento, né, do número, duração e frequência dessas auditorias. Então o auditor ele precisa coletar essas informações, saber tudo isso antes da auditoria para que ele consiga programar, se preparar para essa auditoria. O auditor, então, ele precisa colher informações, né? Que tipo de informação e para que essas informações? Primeiro, para ele preparar o planejamento da auditoria, preparar os documentos de trabalho necessários e se reunir com a equipe auditora, passar as informações necessárias. E antes dele saber, né, o auditor, antes dele preparar, programar, né, encaminhar tudo isso, ele precisa ter em mente que o auditado também precisa saber algumas informações antes da auditoria. Então, a razão pela qual a auditoria é necessária, qual o objetivo desejado da investigação e qual o planejamento da auditoria. Então, o auditor, a equipe auditora, o auditor líder, quando na preparação de um programa de auditoria, ele tem que levar em consideração
quais são as necessidades do auditado. Então, o que o auditado precisa saber? Tem um prazo, tem um programa, quem vai auditar, quando vai auditar, em que momento, horário. Em algumas situações, tá, é comum isso acontecer, principalmente em auditorias de segunda parte, né, onde uma organização está auditando o seu fornecedor, que o próprio auditado ele faça um preenchimento de uma autoavaliação. Então ele já meio que se antecipa ali e já responde um checklist ou um questionário nos mesmos moldes que a equipe auditora vai avaliar, né? Onde a equipe auditora depois ela vai lá para confirmar se aquilo que o auditado realmente respondeu ele funciona, tá? Se tem as evidências. Bom, o programa de auditoria ele é influenciado por alguns cenários ou situações. Tá? O que pode influenciar? O que impacta? Às vezes de uma forma crítica ou não crítica, mas tem um impacto, né, em um programa de auditoria. Quais cenários, quais constatações ou situações que podem impactar? Né? Primeiro, o escopo, né, o objetivo, a duração e frequência da auditoria. Então, se uma organização ela realiza uma auditoria uma vez ao ano e tem um escopo já pré-determinado e tudo mais, então aquilo já tem um histórico, né? Agora, tamanho, natureza, complexidade da organização a ser auditada. Então, qual que é o porte da empresa, né? O tamanho aqui, muitas vezes, leva-se em consideração a quantidade de pessoas envolvidas no processo ou no programa, né? Ou naquele escopo da auditoria, tá? Inclusive, quantidade de pessoas é uma das regras que organismos certificadores, quando para programar e preparar uma auditoria de terceira parte, leva em consideração para definir a quantidade de dias para uma determinada auditoria. Tá? Então, a natureza, a complexidade da organização. Então, natureza, que tipo de produto que ela trabalha, é um produto específico, tem regulamento específico. Complexidade, é uma empresa de pequeno porte, de médio, de grande porte, tem mais de uma unidade. Né? O que mais que pode impactar, influenciar? Número, situação, importância, complexidade, similaridades e localização das atividades a serem auditadas. Né? Então, aqui também é uma outra situação que é importante o auditor saber. Né? Então, o tamanho da organização, a complexidade da organização pode determinar a quantidade de dias de uma auditoria. Vamos imaginar que uma organização ela tem lá 100 pessoas, 100 colaboradores envolvidos na atividade que é o escopo da auditoria. Vamos imaginar também, então isso dá um número X de dias de auditoria, mas vamos imaginar que desses 100, 80% realiza atividades similares, ou seja, realiza atividades da mesma forma, né, do mesmo porte, da mesma característica. Tá? Isso significa que você não necessariamente você precisa seguir o padrão, a quantidade de dias de auditoria determinada em virtude do tamanho e complexidade. Então você pode ter uma redução daquele cálculo inicial em virtude da similaridade, em virtude de ter várias pessoas, ou a grande maioria das pessoas, realizando o mesmo tipo de atividade. Também o que pode influenciar o programa de auditoria? Normas, requisitos legais e contratuais, políticas, procedimentos, ou outros critérios da auditoria. Bom, também o programa de auditoria ele é influenciado pela necessidade de credenciamento ou registro ou uma certificação específica. Tá? Então, o auditor ele precisa entender o critério da auditoria lá do auditado, do cliente da auditoria, e de repente lá o auditado, o cliente, ele determina que o auditor, para auditar uma determinada norma, vamos imaginar uma ISO 9001, que ele tenha a qualificação de formação de auditor líder da norma. Tá? Então ele precisa, como que eu vou colocar dentro da minha equipe auditora alguém que não tem essa qualificação? Então eu preciso saber isso antes. Os resultados de auditorias anteriores ou análise crítica de um programa de auditoria anterior. Também uma outra coisa importante, em alguns cenários, em algumas situações, as empresas determinam que a verificação de eficácia,
de eventuais não conformidades de auditorias anteriores é avaliada, né, ou a eficácia é avaliada durante uma próxima auditoria. Imagine vocês aí, enquanto auditores, se programando para realizar uma auditoria, onde esta questão ou esse cenário ele é aplicável. Então, minimamente, o auditor ele precisa tomar ciência da quantidade de não conformidades detectadas na auditoria anterior, onde elas se aplicam para que ele possa avaliar. Isso vai impactar no programa de auditoria, no tempo de auditoria? Vai. Né? Imaginemos aí que você, se não se prepara para isso, chega lá no momento da auditoria, tem 10 não conformidades para avaliar a verificação, avaliar a eficácia. Será que naquele tempo programado eu consigo avaliar a eficácia de todas? Então isso também pode comprometer, né? Isso é um risco, vamos dizer assim, dentro do programa de auditoria. Isso tem que ser avaliado, tem que ser abordado quando da programação. Outras situações, né? Linguagem, hábitos culturais e sociais, né? da auditoria. Preocupações das partes interessadas, principalmente quando nós falamos de uma auditoria de segunda parte. Qual que é o interesse da primeira parte, qual que é o interesse da segunda parte. Alterações significativas na área funcional. Vamos imaginar que dentro da organização, você dentro da organização vai fazer uma auditoria interna e já existe lá um programa de auditoria que, teoricamente, você vai lá e muda a data, né? Mas ele se mantém ao longo dos anos. Agora, leve em consideração um cenário onde você, no ano anterior a esse programa, a essa nova auditoria, a empresa tinha 50 colaboradores que impactavam no processo e nesse ano tem 150, ou seja, triplicou a quantidade de colaboradores. Isso é uma alteração significativa na área funcional. Então, aquele programa, aquele plano da auditoria anterior, de repente ele não se aplica, ele não reflete a realidade para essa nova auditoria. Então isso também pode impactar, pode influenciar e tem que ser levado em consideração. Bom, o que mais que podemos então impactar ou influenciar o programa? Mudança significativa para o contexto do auditado e as operações, ou mudou o escopo, aumentou uma determinada linha ou diminuiu, né, riscos que possam estar envolvidos no processo. Disponibilidade de tecnologia de informação e comunicação para apoiar a atividade de auditoria, principalmente quando a gente pensa em auditorias remotas, né? E, então, assim, ao longo desse período aí de pandemia, de Covid-19, as organizações começaram, o sistema precisava ter continuidade, precisava estar rodando, então as auditorias eram programadas a serem realizadas de forma remota. Agora, quando vai realizar de forma remota, qual tecnologia envolvida? Qual disponibilidade, qual mecanismo, qual programa, qual plataforma? Então o auditor também ele precisa entender isso antes do programa de auditoria, porque isso faz parte do plano. Ocorrência de eventos internos e externos, né? Então não conformidade de produto ou serviço, brechas de segurança de informação, incidentes de saúde e segurança, atos criminosos, incidentes ambientais. Então eu preciso levantar assim, né, um histórico aí das últimas ocorrências que possam impactar, tá? Eu sempre, quando vou planejar ou programar uma auditoria de segunda parte, né, um exemplo de uma auditoria de fornecedor, então eu sempre avalio com a empresa contratante, né, com o cliente da auditoria, quais são os critérios a serem avaliados naquele fornecedor e principalmente o índice de ocorrências do fornecedor para com esse cliente da auditoria. Porque ali eu vou avaliar, tem reclamação, não tem, tem devoluções, tem ações corretivas abertas. Então eu vou identificar tudo isso para que eu programe a auditoria de uma forma que eu vá avaliar isso também quando da auditoria. E quais são os riscos e oportunidades no negócio, incluindo as ações para abordar o programa de auditoria. Então o programa, o que pode dar errado? Envolve deslocamento, eu tenho que fazer auditoria, tem que estar
saindo de São Paulo, estar na cidade do Rio de Janeiro às 8h30 da manhã do dia X. Pô, será que sair no mesmo dia eu chego lá às 8h30? Né? Se tiver um problema de atraso no voo, se tiver um problema de aeroporto fechado, né? Então, ou seja, existem alguns riscos. Então, o que eu vou levar em consideração? Será que não é mais viável eu ir um dia antes para me preparar melhor para a auditoria? Pô, indo um dia antes, tem hospedagem, tem estadia. Então, quais são os recursos? Quem vai arcar com os recursos? Percebem? Então, assim, o programa de auditoria ele é influenciado por uma série de cenários. Bom, aqui tem uma frase que eu gosto muito quando a gente está falando de auditoria, tá? Então, qualquer regulamento ou norma como critério de auditoria, a gente vai perceber que ali existe a documentação do sistema de gestão da qualidade, né? Então, assim, o sistema de gestão da qualidade ele tem que ser documentado. Porém, ele não é somente um conjunto de documentos. Tá? Então, isso é uma coisa importante para os auditores, porque às vezes nós vamos nos deparar com algumas auditorias que tem uma série de procedimentos, de documentos, de manual, instruções, só que aquilo não necessariamente documenta o sistema de gestão da qualidade. São documentos, às vezes, burocráticos, engessados, né, em grande volume, mas será que aquilo reflete o sistema de gestão da qualidade? Será que aquilo é a documentação ou o sistema de gestão da qualidade está devidamente documentado? Então tome muito cuidado, né, enquanto nas auditorias. Tá? Um conjunto de documentos, vários documentos, pode não refletir que o sistema de gestão da qualidade esteja documentado. Bom, a gente fala muito de requisito na auditoria, né? Então, até pelo conceito de definição da auditoria. É um processo sistemático onde se busca evidências para se comparar com os critérios. Os critérios, eles são determinados em forma de requisito, tá? Então, como que a gente identifica requisitos? Recentes registros de desempenho, inclusive problemas, então vou auditar um determinado processo e é sabido que ali o desempenho, a performance do processo não está adequada, não está atingindo os objetivos, então serve como um requisito. Né? O resultado de auditorias anteriores, ações corretivas, né? Então precisa verificar a eficácia, quantas não conformidades e conformidade em relação a uma norma de referência. O que é importante nós termos em mente quando nós falamos de requisito de auditoria? Voltando aqui um pouco. Voltando aqui para a questão de requisito, o que nós temos que ter em mente? É comum, muitas vezes, quando nós vamos falar com relação à conformidade, em relação a uma norma de referência, que a organização, boa parte das normas tem isso, né, como documentação necessária. Então, em algum momento no texto lá da norma ou do regulamento, é apresentada a documentação e fica algo muito próximo do seguinte cenário, tá? Os documentos do sistema de gestão são aqueles requeridos pelo regulamento ou pela norma, né? E aqueles que a organização julgar como necessário para assegurar, garantir que o sistema implementado funcione. Então isso quer dizer o quê? Que podem ter situações onde uma norma ou um regulamento não exige um determinado procedimento, não exige uma determinada forma de se trabalhar. Porém, a organização vai lá e fala, opa, mas para a minha realidade, na minha necessidade, eu preciso aqui ter um procedimento, eu preciso aqui ter um registro específico. Ou seja, na liberdade que o regulamento ou norma dá, falando, olha, os documentos são aqueles requeridos pelo regulamento ou norma, mas aqueles que a organização julgar como necessário. Então, a empresa, na liberdade que o regulamento ou norma aplica, ela identificou outros requisitos. Então, esses requisitos, quando não atendidos, caracterizam desvio, caracterizam não conformidades. Por quê? Mas a norma não pede, mas eu identifiquei como sendo necessário. Então, tem que tomar cuidado com relação à identificação dos requisitos.
E aí a identificação dos recursos, né? Como dissemos, né? A programação da auditoria ela vai pensar em recursos, tá? Então, quando da identificação dos recursos, é conveniente, né? Convém que se considere recurso financeiro, né? Para desenvolver, implementar e gerenciar as atividades de auditoria, os métodos de auditoria, então tem procedimento, tem checklist, né? A disponibilidade de auditores e especialistas que tenham a competência apropriada para os objetivos do programa de auditoria. Então, lá, né, auditores olhem para a qualificação necessária, especialista que vai compor a equipe de auditoria, que não audita, que é o suporte para a equipe de auditores, né? Abrangência do programa de auditoria e os riscos do programa de auditoria. Então, qual que é a abrangência, qual que é o escopo, quais os riscos que foram identificados no programa de auditoria. De repente eu preciso de recursos para mitigar esses riscos, tá? Tempo de viagem e custos, acomodações ou outras necessidades da auditoria e a disponibilidade de tecnologia de informação e comunicação, principalmente quando falamos de auditorias remotas. Bom, quando então está se definindo o tamanho e a composição da equipe de auditoria, convém que se considere nessa definição a competência global da equipe de auditoria necessária para atingir os objetivos. Então, qual é o conhecimento global, genérico, né, que os auditores precisam ter? A complexidade da auditoria, se é uma auditoria combinada, se é uma auditoria conjunta, quais são os métodos de auditoria que foram selecionados, os requisitos legais e contratuais ou outros requisitos com os quais a organização esteja comprometida, necessidade de assegurar a independência dos membros da equipe de auditora das atividades a serem auditadas e evitar qualquer conflito de interesse. Falamos isso já nos princípios, né? A auditoria tem que ser um processo independente. Então, sempre que possível, como que eu demonstro a independência da equipe auditora? Capacidade dos membros da equipe auditora para interagir, né, de forma eficaz com o representante do auditado e sempre trabalhar em conjunto. Então, o auditor ele precisa ter esse feeling, né, de relacionamento aí com o auditado. Bom, quando nós falamos de risco, né, identificação de riscos, né, e oportunidades em um programa de auditoria, aqui a gente está trazendo alguns riscos que podem estar associados ao programa. Tá? Então, no planejamento, então, a falha é estabelecer os objetivos pertinentes, determinar a extensão, número, duração, locais, agenda da auditoria, né? Recursos, dispor de tempo, equipamento, treinamento insuficiente para desenvolver o programa, seleção de equipe auditora, competência global insuficiente para conduzir auditorias, comunicação, então os processos, canais de comunicação externa ou interna estão ineficazes, implementação, então coordenação ineficaz das auditorias no programa ou não considerar a segurança e confidencialidade de informação, controle de informação documentada, tá? Então, determinação ineficaz da informação, né? Falha em proteger suficientemente registros da auditoria. Então, os registros, né, eles têm que ser prontamente recuperáveis. Aí, durante a auditoria, a gente não consegue recuperar, não consegue ter acesso ao registro, à informação para tomar decisão. Disponibilidade e cooperação do auditado, né, e disponibilidade da evidência para ser amostrada. Lembrando que toda evidência da auditoria tem que estar disponível quando do intervalo do momento da auditoria. E como que se escolhe então os pontos de verificação da auditoria? Isso é uma dúvida que principalmente nas auditorias iniciais, as primeiras auditorias, né, o auditor sempre vai se deparar. Mas como que eu vou escolher os pontos de verificação? Como que eu identifico o que precisa ser olhado? Então aqui a gente tem que levar em consideração duas coisas. Se é possível verificar todas as atividades relevantes para a qualidade, né? Então aí eu sempre comento, né? Auditoria é um processo amostral, né? O auditor não vai conseguir ver 100%, não vai conseguir ver tudo, tá? Então, quando eu estou escolhendo os pontos de auditoria, eu vou me questionar, com essa quantidade de amostra, com essas evidências, é possível eu verificar que as atividades relevantes para a qualidade estão atendidas? Tá? Bom, e esses pontos de escolha, né? O que eu levo em consideração para escolher esses pontos? Relevância
e representatividade. Então, assim, o que é relevante para o critério da auditoria? Então, o que é requerido numa norma, o que é requerido no regulamento, então, o que é relevante e o que é representativo. Uma única amostra é suficiente para a auditoria, 2 amostras, 3 amostras. Cada auditor ele tem lá o seu perfil. O que eu sempre comento é assim, que o auditor ele precisa estar confortável com relação à quantidade de amostras que ele está solicitando e a conclusão se está conforme. Tá? Bom, uma vez então identificando os recursos, como que eu vou programar a auditoria, eu vou preparar o plano de auditoria. O plano de auditoria trata-se de uma agenda, né? Então ali vai estar um resumo de todo o programa de auditoria. O nome e a localização do auditado, que hora que inicia e termina a reunião de abertura, quais são os departamentos, áreas e processos e horário para cada um ser auditado, que hora que é o horário do almoço, se vai ter um horário para reunião da equipe auditora, então tem mais de um auditor, a auditoria vai durar mais de um dia, então ao término de cada dia, reúne-se a equipe, trocam ali algumas informações para que se dê a continuidade. E o horário da reunião de encerramento, a conclusão do processo da auditoria. Então, os auditores, prepare-se com antecedência, faça um plano adequado, acerte o programa com o auditado, certifique-se de que documentos requeridos foram providenciados, tenha definido que haverá um acompanhante na auditoria, e certeza que a pessoa vai estar disponível, certifique-se de que a infraestrutura de apoio tenha sido providenciada, então EPI, roupas especiais, hospedagem, deslocamento, tecnologias, enfim. Mantenha sempre a pontualidade. Bom, e a notificação, então, e a abrangência desse processo de auditoria ou do plano de auditoria? Então, quando vai ser feito, qual que é o objetivo, qual é a abrangência, qual que é o escopo, qual que é a limitação, quem é a equipe auditora, quais são os documentos de referência que serão auditados, avaliados, e essa comunicação acontecer com antecedência. Tá? Cuidado com relação à antecedência, para que a antecedência você não seja algo muito antecedente. Então, olha, estou comunicando 12 meses antes que vai acontecer a auditoria. O auditado vai esquecer. Comunicar na véspera da auditoria. Não, porque não dá tempo para ele preparar para receber a auditoria. Então tem que ter um bom senso, tá? E a comunicação acontecer com uma antecedência. Ok, esse é o módulo 4. Encerramos aqui então a programação e o plano de auditoria. Nos vemos aí no módulo 5 para darmos continuidade então ao treinamento de formação de auditores.